Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O papo de domingo de hoje é a reforma íntima. Então, vamos entender aqui a reforma íntima. A reforma íntima não foi o Allan Kardec que trouxe, e sim na doutrina espírita no Brasil, por brasileiros, que trouxeram essa expressão de reforma íntima. Né? Assim, eu imagino que seja por duas vertentes diferentes. Ou vem do Chico Xavier, né? Essa expressão reforma íntima, ou vem do médium Divaldo Franco, ou de outros tipos de médios, sei lá, outro grupo, né? Outros grupos que fizeram essa expressão de reforma íntima. Então, a reforma íntima, ela é minha, do meu próximo, da minha família, do próximo da família dele, da sociedade, da população e depois de toda a humanidade. Né? E aí nós chegaremos no modelo humano apresentado pelo Mestre Jesus de Nazaré através das suas informações através dos evangelhos, né? Então, seria a reforma íntima. Então, a reforma íntima, ela tem que ter algumas características, né? Então, a primeira característica é disciplina. A segunda, estudo, né? Terceira, educação, né? A quarta, a gente pode botar praticar muito bem o próximo, né? E aí você tem outras características também, fazer prece, né? Fazer meditação, tomar passe, tomar água fluidificada, né? Fazer o culto do lar, semanalmente no lar, né? Cortar hábitos errados, né? Praticar exercícios físicos de respiração para ativar o chakra básico, né? Eu botei dos estudos, né? Estudar os evangelhos do Mestre Jesus de Nazaré, gnósticos e canônicos, né? E estudar a doutrina espírita, né? Você já está trabalhando isso, né? Então, o seu pensamento e suas atitudes serão sempre positivas. Por quê? Porque você está trabalhando essa reforma íntima dentro de si, né? E as características da sua reforma íntima vai deixar você sempre com pensamentos e atitudes positivas, né? Sempre, se você abdicar também, fazer abdicação, né? É importante, né? Das coisas. Então, a pessoa que frequentava, assim, saía sempre no carnaval, vai parar de sair do carnaval, está abdicando para ficar em casa estudando e fazendo prece para o seu próximo, né? Jogo de seleção brasileira, Copa do Mundo, não está assistindo os jogos, está
estudando, fazendo prece para o seu próximo, né? Então você está ali trabalhando no bem. E a reforma íntima, ela vai nos dar a colocação no despertar do estado de consciência, né? Que você para de ser só servido e praticando agora você indo servir aquele próximo, né? Então você vai servir com essas suas características, né? E outra coisa, se você frequenta um templo espiritual, e para você fazer reforma íntima, você não precisa estar dentro de um templo espiritual, né? Mas se você frequenta um templo espiritual, a tua conduta tem que ser da mesma forma lá dentro, né? Buscando a santidade como lá fora, na sua reforma íntima. E aí você vai se tornar em determinados grupos diferentes, porque você não está procurando mais ficar no pecado, né? Se você já não tomar bebida alcoólica, então você não toma, então você está fora desse grupo. Então você está fora de vícios que são mais grosseiros, né? Como drogas, como cigarro, como bebida alcoólica, você está fora, até mesmo vício de sexo. Então você está fora. Isso não quer dizer que você não vai fazer sexo. Isso não tem nada uma coisa a ver com outra, tá? Estou falando que você não está naquele vício, então você fica fora, até mesmo dentro da família, né? Então você tem que aprender também a lidar com isso, que você vai ser aquele diferente. E às vezes você vai ter, vai receber, né, conotações, né, de pessoas que são diferentes de você, tá? Vou citar um exemplo. Um rapaz uma vez veio aqui no apartamento para instalar o gás, né? O gás no fogão e tal. E eu estava falando de comida, né? Sobre carne. E eu falei que eu não comia carne. Aí tudo bem. Ah, você não come carne? Não sei o quê. Aí quando ele terminou o serviço, embora, ele falou assim para mim: olha, eu desejo para você que você coma bastante carne. Ele sabendo que eu não como carne. Entendeu? Ele veio fazendo essas conotações, né? Uma coisa que não tem nada a ver comigo. Então a gente vai receber, quando a gente começa a praticar a nossa reforma íntima e tudo, né? Eu peguei um exemplo de eu não comer carne, mas pode ter, já tive em situações que, assim, de conhecer moças, e ali a gente ficar deslocado porque eu não bebia bebida alcoólica e elas bebem, né? E eu estava tomando água e suco, e elas só gostam de ter relacionamento com pessoas que bebem igual a ela, mas eu não sabia disso aí. Eu me aproximei dessas moças porque um amigo meu me pediu para enviar um recado para elas. Então ele me passou o endereço, os contatos, tudo, e eu fui lá para levar o que ele me pediu, né, para elas, né? E nós nos falamos, né? E ficamos falando. Então ela pediu pra gente sair, né, para tomar. Eu não queria ir, mas uma questão de ser mal educado, eu fui, mas só que elas tomavam bebida alcoólica, eu não tomo. E aí nós tivemos que nos distanciar, né? Então é nesse contexto que às vezes a gente vai ter esse problema, né? Mas eu não esquento com isso. Eu fiz uma prece para elas, né? Mas eu não esquento, assim, até no grupo familiares também, né? Às vezes eu recebo assim pedido para fazer prece, né? E eu não entendo porque determinadas pessoas que estão ali são protestantes, me pedem para fazer prece para elas, porque elas falam que eu tenho mais contato com Deus e o Mestre Jesus de Nazaré do que elas, porque eu falo muito em Deus e Mestre Jesus de Nazaré quando estou com elas, né? Assim, quando eu escrevo para elas e tal. Então,
esse contexto. Outro detalhe também, a gente não ficar em discussão em questão de religião, né? Eu já não faço isso com ninguém, né? Então, cada um tem a sua, porque está naquele momento para estar naquela religião. Ou aquele que não está em escola religiosa nenhuma, mas acredita em Deus, né? Gosta de praticar o bem, mas ele prefere não estar dentro, cadastrado de um templo espiritual, de uma escola religiosa, né? E a gente vai encontrar bastante pessoas assim também e trabalhando a sua reforma íntima. Às vezes nem sabe que está trabalhando a sua reforma íntima, né? E a gente vai encontrar. Então a gente tem que respeitar também, entender esses dois lados. O lado que as pessoas que estão dentro de uma escola religiosa e aqueles que estão fora de uma escola religiosa. Então a gente tem que entender isso, né? E procurar com os familiares que têm, assim, não colocar como divergência, né? Assim, dentro do lar. Colocar como cristão. Olha, nós somos todos cristãos. Porém, cada um tem, assim, uma afinidade com uma escola religiosa. Mas nós somos todos cristãos. Então temos que trabalhar essa cristandade juntos, né? Para não ter divergência de pensamento. Então a gente tem que fazer isso. Essa faz parte da nossa reforma íntima, né? Essa reforma íntima é importante para a gente. E aí, assim, tem pessoas que falam assim, mas eu só tenho que fazer reforma íntima? Não, eu coloquei no início, a reforma íntima é minha, do próximo, da minha família, e aí o próximo e as famílias deles vão se juntar na sociedade, a sociedade está fazendo sua reforma íntima, e aí vem a população, e da população vem toda a humanidade do planeta, né? E aí vamos nos tornar modelo de humanidade na qual Jesus nos apresentou através do Evangelho e suas parábolas, né? Então a gente vai caminhando, né, tendo essa caminhada nesse contexto, né? No contexto do bem, sempre procurar evoluir, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar em relação à reforma íntima, né? Ficar vigilante, né? Vigiar bastante. Quando a gente vai ter problemas, a gente vai ter obstáculos. Não pense que se a gente vai trabalhando nossa reforma íntima, nós vamos ser um anjo que não vai acontecer nada conosco. Vai acontecer. Vamos ter obstáculos, vamos ter problemas na vida também. Só que esses problemas eles vão se tornando leve para a gente, em relação dos problemas das pessoas que estão atrás da gente ou na nossa frente também, né? Então a gente tem que procurar sempre buscar resiliência no nosso problema. Qual é? Procurar entendê-lo e procurar resolvê-lo. E depois pegando a resignação. Se eu pequei, pronto. Estou arrependido no ato errado que eu fiz. Consciente ou inconscientemente, né? A gente tem que trabalhar, fazer essa regrinha conosco, né? E aí o que eu ia fazer a sua colocação em relação à reforma íntima, nós temos assim uma cobrança, porque a partir de 2057 o ciclo de regeneração vai entrar e o ciclo de prova e expiação vai sair. Então o que acontece? Aquelas pessoas que tinham pecado de prova e expiação não podem encarnar, aqueles espíritos não poderiam encarnar no ciclo, no planeta Terra de ciclo de regeneração com esses pecados, né? Então ele tem que se modificar.
Jesus nos deu, né, através essas informações, através do médium Chico Xavier, a data limite, que foi dia 20 de julho de 1969 até 20 de julho de 2019. Foram os 50 anos. Se a gente não praticar, não cometesse nenhuma guerra nuclear, né, todos estariam sendo chamados e poucos escolhidos, né? Então, o que nós temos que fazer? Procurar sermos, na maioria, escolhidos, né? E trabalhando a reforma íntima. Porque no ciclo de regeneração, o bem é só a maioria, né? E o mal é a minoria. No ciclo de prova e expiação, o bem é a minoria e o mal é a maioria, né? Então, quando esse ciclo fecha, vai abrir o outro, que é o ciclo de regeneração. E nesse ciclo, os espíritos têm que fazer essa mudança. Senão não pode adentrar, senão não pode encarnar. Aí vai ser transferido para um planeta que esteja no seu grau evolutivo, né? Então, geralmente, um assassino que só vive matando, né? Ele vai para ou aquele que só pensa em dinheiro, em riquezas, né? E faz tudo para prejudicar as outras pessoas. Só nessa ganância toda ele vai para um ciclo primitivo que nós já passamos, que seria dos homens da caverna, né? E lá ele vai, como ele ainda tem um instinto muito primitivo, ele vai trabalhar esse seu instinto, né? E cada ciclo tem 7.000 anos, vai ficar mais 7.000 anos. Então a gente tem que procurar não se atrasar, procurar a melhorar a cada dia. Então eu ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã ser melhor do que fui hoje, né? E aí sim eu vou me adiantando bastante nessa reforma íntima. Então, quando você procura sempre o bem, você está se reformando, você está evoluindo, né? E precisamos evoluir muito mais, né, do que nós somos, né? E aí a vibração do planeta vai ser outra, né? Porque todos estamos vibrando nessa fraternidade, né? Jesus, o que ele nos pede? O que ele nos pede através da sua colocação? Olha, os mansos e pacíficos herdarão o quê? A terra. Mas ele não fala dos espíritos, não está falando que os mansos e pacíficos são os perfeitos. Não, ele só fala dos mansos e pacíficos, né? Então um dia nós teremos essa perfeição. Então vamos trabalhar para essa perfeição, né? Então, e outro detalhe, cada um de nós traz dentro de si a regeneração. Porém, ainda tem muitos humanos que não descobriu o seu reino, o reino de Deus interno, está aqui dentro. E quando começa a trabalhar esse reino de Deus, né, dentro de si, ele começa a evoluir. Porque esse reino de regeneração está dentro de cada um. Mas a gente não pode trabalhar só de boca, de falar e ter atitudes contrárias a que eu falo, né? Então tem que ter atitudes coerentes naquilo que falo. Que aí eu estou trabalhando de coração, não de lábios como Jesus falava, né? Só a diferença de você só de falar de coração e de falar de lábios, né? Então temos que falar de coração, através do quê? Do reino de Deus que está transbordando dentro da gente de tanta felicidade. Então vamos trabalhar essa felicidade. E sabemos que a felicidade aqui, ela é relativa, ela não é absoluta. A absoluta está lá para de um Mestre Jesus a Deus ou só Deus, né? E nós temos o que? A felicidade relativa. Agora, para eu ter uma felicidade relativa constante, eu tenho que fazer sempre reforma na caminhada do bem. Vou estar sempre feliz, né? De forma constante. Tá? Eu prefiro ser uma pessoa feliz do que ser uma pessoa só alegre,
só naquilo, porque a alegria é só momentânea, acabou, pronto, acabou. Então, se você torce para um clube de futebol, ele naquele ano ele é campeão, no outro ano não vai ser, acabou a alegria. A felicidade não, a felicidade ela é constante, quando você trabalha ela, né? Então é nesse contexto. Quem faz a reforma íntima, ele vai estar sempre na sua felicidade constante, porque ele está sempre fazendo essa reforma e sempre trabalhando bem, né? Então é nesse contexto que a gente tem que fazer. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.